Olá, Nani. Nós vamos conversar agora com a doutora Raquel Stuck, infectologista da Unicamp, sobre a situação do coronavírus no estado. Ela nos atende por Skype. Olá, doutora. Olá, é um prazer falar com vocês. Doutora, o prazer é nosso em conversar com a senhora. Limeira reabriu novamente e já tem muita gente na rua. Quais os riscos? Olha, as verdades têm mudado muito quando a gente fala da Covid-19 nesses 6 meses que nós conhecemos essa nova doença. Mas uma coisa não mudou e nós sabemos desde o início. Como se transmite a doença? É através de aglomeração. Então, é a proximidade das pessoas que faz com que haja transmissão de pessoa para pessoa. Que cuidado que eu tenho que ter? Então, eu tenho que manter o distanciamento social, eu tenho que usar as máscaras faciais de maneira correta. Isso significa cobrindo nariz e vai até o queixo e até aqui o lado, perto da orelha, e devo sempre higienizar as minhas mãos. Então, sempre que haja uma flexibilização, mesmo havendo, se eu tiver que sair de casa, eu tenho que ter este cuidado. Nós sabemos, Maíta, que as pessoas já 2, 3 dias antes de ficarem com algum sintoma da doença, ou seja, quando elas ainda estão se sentindo ótimas e saudáveis, elas já transmitem o vírus e transmitem em uma grande quantidade. Então, por isso que é importante o distanciamento social, o uso correto das máscaras sempre que sair de casa e a higienização das mãos. Doutora, é importante falar também sobre os assintomáticos. É possível passar a doença sem saber? Hoje nós classificamos até em 3 grupos. São os que têm sintomas que a gente já sabe. A febre, a tosse, a dor no corpo. E os outros 2, que são os assintomáticos, que você comentou. Assintomáticos são aquelas pessoas que não vão ter nenhum sintoma que possa ser relacionado à Covid, nenhuma dorzinha de garganta. E são aquelas pessoas que sabem que tiveram, ou porque tem alguém da família e ele foi e fez exame e viu que teve, ou nesses testes rápidos, quando o município faz ou resolve fazer e vê que teve. E tem o que a gente chama de pré-sintomático, que é aquele indivíduo que não tem sintoma nenhum neste momento e daqui 2, 3 dias ele desenvolve os sintomas. Tanto nessas 3, os assintomático, o pré-sintomático e o sintomático, eles transmitem. Mas a transmissão é maior dias antes, 2, 3 dias antes do início dos sintomas para aqueles que vão ter sintomas. Então, o pré-sintomático e o sintomático. Agora, o assintomático, que é aquele que não vai ter sintoma nunca, ele também pode transmitir. Por isso, a gente não sabe, né? As pessoas, para estarem na rua, elas devem estar sem sintoma, porque quem tem sintoma respiratório tem que ficar em casa. Então, elas estão sem sintomas, mas a gente não sabe se daqui 2 ou 3 dias elas terão algum sintoma. Por isso, a importância, né, do distanciamento social, do uso correto das máscaras, que elas são um bloqueio muito importante e comprovadamente eficiente para impedir a transmissão e a higienização das mãos. Sobre a vacina, é possível que ela esteja disponível em breve? Se a gente pensar no tempo que normalmente demora o desenvolvimento de uma vacina, ou como ocorreu com as outras vacinas, sim, em breve ela deve estar disponível. Nós estamos muito esperançosos que isso aconteça, acredito que todos nós, né? Agora, o em breve não é para a nossa pandemia, tá? Então, não é enquanto teremos o corona aqui neste ano, em 2020. Então, para nós, ela não será útil. Talvez final de setembro, outubro, ela possa ser já fabricada, se os testes agora da fase 3 mostrarem que realmente ela é segura e eficaz, vai começar a produção, outubro, novembro, dezembro, ela deve estar disponível. E daí o que acontece? Nós teremos inverno no hemisfério norte. Então, provavelmente, esta vacina, esta produção, né, as pessoas de maior risco serão as pessoas do hemisfério norte, são as que deverão ser vacinadas. Nós não sabemos ainda também quanto tempo vai durar a proteção da vacina, né? A gente sabe que, por exemplo, a vacina da gripe, ela dura 9 meses, não chega a 1 ano. Então, se for isso, talvez não seja bom também, mesmo que ficasse pronto, eu tomar agora em setembro, outubro, se o meu maior risco será até para o próximo ano, talvez, né? Então, para nós não temos vacina, nós não temos tratamento comprovadamente eficaz. Então, só nos resta a proteção através de manter a distância, o uso das máscaras e higienizando as mãos. O que a senhora pensa sobre a cloroquina? A
A cloroquina, ela se mostrou uma medicação de maior risco de complicações para os pacientes internados, então são aqueles pacientes já mais graves, né? Ela não se mostrou eficaz na prevenção. Então, eu vou começar a tomar cloroquina, eu vou tomar até setembro, que é quando o vírus vai estar circulando. Então, já tem estudos mostrando que para a prevenção ela não foi efetiva. Para o tratamento de formas mais leves, os resultados ainda são muito controversos e a gente ainda não tem uma definição científica que ela possa ter algum papel. Porque o que eu tenho que pensar? Qual é a dificuldade, Maíta, da gente analisar os casos leves? É que 80% das pessoas vão muito bem sem nada, tomando chá de hortelã, de erva cidreira, tomando água, 80%. Então, se você tem... eu tenho uma amiga que foi muito bem porque ela tomou a cloroquina, a gente está cheio desses relatos hoje. Mas isso não significa que realmente ela faz efeito, porque a maior parte das pessoas vai muito bem sem nada nos quadros leves. Então, nós precisamos... Por que a ciência, a sociedade médica ainda tem muito cuidado em falar de uma indicação da cloroquina ou da ivermectina, ou seja lá do que for? Porque nós ainda não temos a conclusão desses estudos, que tem que ter nesses estudos um número grande de pessoas, e eu dei, né, metade das pessoas tomaram a medicação, metade não tomou. E no final do estudo eu vou ver se realmente teve algum papel na medicação ou não para impedir a evolução das formas graves, né? Então, de uma maneira geral, numa doença que 80% vai muito bem sem nada, a gente não pode, sem ter evidência clara, dizer que realmente a medicação ela é útil. Importante reforçar que o único meio de prevenção eficaz que nós temos agora é aquele que a gente já conhece, né? A higienização das mãos, uso de máscara, evitar aglomeração, enfim. Isso. Então, eu acho que cada ainda mais agora, né, que várias regiões estão flexibilizando. No estado de São Paulo, acho que nós temos 3 regiões só que ainda estão na fase vermelha. Neste momento, nós temos flexibilização, mas nós temos o vírus circulando bastante. Então, cada um de nós tem que saber que é responsável, né, por bloquear a transmissão e por permitir que a economia continue a fluir, né? Que o comércio possa abrir, que depois as aulas voltem, tudo. Cada um de nós tem essa responsabilidade, tanto, né, de que a flexibilização possa prosseguir, quanto a responsabilidade também de fazer o retrocesso. Vocês devem ter acompanhado, em Campinas a gente teve um retrocesso. Por que aconteceu isso? Porque realmente houve muita aglomeração, as pessoas saíram, né, endoidecidas, né, para a rua, se aglomeraram, não usaram máscara direito, nem nada disso. Então, agora, a responsabilidade do retrocesso é do secretário ou é do prefeito? Não, né? A responsabilidade é de cada um de nós que não obedece às formas corretas de evitar a transmissão.